disse: Eterno tu és, Senhor, criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na
com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu Boa noite, Shalom, Shabbat Shalom. Meu Deus, que animação! Shabbat Shalom. Aí, obrigado, Bernardo. Pelo menos tu estás comigo. Glória a Deus, bem-vindos. Boa noite. Vamos nos colocar de pé. Como vocês estão nesse Shabbat, nesse dia de descanso? Glória a Deus. Bem-vindos a essa noite tão especial, nossa segunda noite. Deus preparou grandes coisas para as nossas vidas, amém? Quem está preparado para o que Deus preparou para esta noite? Levante sua mão. Aleluia. Você que está em casa assistindo essa live, seja bem-vindo. E abra sua Bíblia no Salmos 34, no versículo 1. Está escrito assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém? Glória a Deus. Erga sua mão aos céus. Vamos orar neste momento. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito até aqui. Eu creio que Deus preparou algo extraordinário para as nossas vidas neste Shabbat. Se você precisa de descanso, aqui é o lugar, é na presença do Senhor. Amém? Pai, nessa noite eu quero te agradecer, louvar o teu santo nome. Ó Deus, agradecer pela vida de cada um que já está aqui conosco, presencialmente, aqueles que estão conectados conosco, ó Pai. O Senhor derrame sobre eles uma nova porção, que os céus sejam abertos, ó Deus, sobre os seus lares, sobre toda a sua descendência. Esta noite, ó Deus, o Senhor ouvirá o clamor de cada um que estão aqui, ó Deus, e as orações que eles têm feito no secreto. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor responderá. Se é provisão na área financeira, o Senhor encontrará, ó Deus, este coração e dará estratégias à mente deles. Ó Deus, se é libertação, ó Deus, dos pais, dos filhos, o Senhor já está libertando, ó Deus, onde quer que as pessoas estejam, porque hoje é um dia de cura, hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de restauração, pois este é o dia que o Senhor já fez. E a igreja do Senhor, ó Pai, está aqui conectada para receber um novo que o Senhor tem para derramar nesta noite. Assim clamamos esta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E se você crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus.
de toda a terra, é Senhor de toda a terra. Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra. Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra. Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra. Yeshua é Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra. Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra. Adonai, Adonai, todo joelho a ti se dobrará. Adonai, Adonai, tu és o Senhor, todos vão gritar. Adonai, Adonai, todo joelho a ti se dobrará. Adonai, Adonai, tu és o Senhor, todos vão gritar.
declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá salvação. Não há Deus como o Senhor, 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 não há Deus como o Senhor. E Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá salvação. E Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá salvação.
Shalom, igreja. Shalom, igreja. Vamos sentar. Mais uma vez, para mim é uma honra estar à frente de mais uma palavra onde Deus quer libertar a tua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: o Senhor, nessa noite, Ele quer libertar a tua vida. Você que está pela internet, eu digo mesmo para você, se você estiver acompanhado de alguém, você diga: o Senhor quer libertar a tua vida. Se você não estiver acompanhado, eu vos digo: o Senhor quer libertar a tua vida, a tua casa, as tuas finanças. Você tem a palavra de Deus? Abra comigo lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A Bíblia nos diz assim: Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Nós passamos um ano de 2021 falando o que cantamos. São dias de Elias. A minha pergunta para você: como foi o ano de 2021 para você, para a sua casa e para as suas finanças? Como foi o ano de 2021 para a tua saúde? Seja ela física, seja ela emocional e principalmente a tua saúde espiritual. Passamos dias de angústia, sofrimento, dias de incertezas, e muitos passaram dias de ansiedades sobre a sua vida. Eu moro numa cidade chamada Taquari, lá no Rio Grande do Sul, uma cidade de 30 mil habitantes. Quando começou todo esse processo de mudança desses últimos 2 anos que nós passamos, eu me lembro que teve um mês na nossa cidade que as pessoas, elas pareciam malucas, loucas, correndo para os supermercados, correndo para as farmácias, retirando os alimentos das prateleiras, estocando alimentos, porque não sabiam o próximo dia, não sabiam se haveria arroz, feijão, não saberia se existiria açúcar para comprar. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o justo, ele vive de fé. E eu tenho a certeza que nesses últimos 2 anos não faltou comida na tua casa. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor, ao qual nós servimos, é um Deus justo e fiel para nos abençoar. Tem alguém que crê nessa palavra? Por favor, celebra com um aplauso ao Senhor Jesus. Versículo 31, Elias pegou as 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E todas as pedras edificou o altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, onde suficiente para conter 2 medidas de semente. E colocou lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e colocou sobre a lenha e lhe disse: enchei 4 barricas de água e derramai em cima do sacrifício que será queimado sobre a lenha. E ele disse: fazei pela 2ª vez. E eles o fizeram pela 2ª vez. E ele disse: fazei pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. E a água escorria ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu que na hora da oferta do sacrifício da tarde de Elias, o profeta aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és o Deus de Betim. Eu vou repetir: que tu és o Deus de Minas Gerais, que tu és o Deus do nosso Brasil, que tu és o Deus das nações da terra. Esse é o Deus ao qual eu sirvo. Eu não sei se você serve esse Deus.
Eu não sei se você venera esse Deus, eu não sei se você adora esse Deus. Porque esse Deus ao qual Elias orou, fez com que todo aquele sacrifício fosse consumido. E o que me chama a atenção nesse texto, são 3 ingredientes básicos do altar do Senhor: a lenha, o novilho e o cântaro. A lenha, o novilho e o cântaro, 3 propriedades que o Espírito Santo, Jesus e o nosso Deus precisam estar sobre as nossas vidas. O novilho, você sabe, foi Jesus Cristo. A lenha é o fogo do Espírito, e o cântaro é o recipiente da glória de Deus, que é o nosso Deus, que nessa noite Ele quer derramar a sua água, a água viva, a água do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Como houve no sacrifício, essa água transbordou e encheu, e foi uma aceitação de Deus no céu e na terra. Eu tive muito medo quando veio esse tema para as ações da terra. Dias, Elias, eu tremi na base, porque eu comecei a pensar de todo o sacrifício, de toda a ordem que foi dada ao profeta, e ele não temeu. Mas lá depois, quem sabe ele até temeu uma mulher chamada Jezabel. Mas não é essa palavra que eu tenho para você nessa noite, porque é uma palavra de libertação, e nós precisamos consertar o altar da nossa vida. Diga comigo: eu preciso consertar o altar da minha vida. Sabe como é que se faz isso? Sacrificando. Todo conserto, para ser um conserto, precisa haver um sacrifício. Eles já estavam mais de 3 anos clamando pelo Deus da chuva. Você ouviu antes o que caiu na hora do louvor? Alguém ouviu? Alguém viu? Lá na minha cidade, lá na minha igreja, eles dizem que eu sou o pastor da chuva. E eu comecei a adorar ali no cantinho, eu comecei a agradecer a Deus por esse tempo de chuva. Chuva é vida, é água do Espírito Santo sobre nós. O que cheio de Deus nessa hora vai descer sobre você. Sabe por quê? Chuva é sinal de prosperidade. Não é igual que eu estou aqui mais uma vez declarando sobre a sua vida: Deus dará a chuva de prosperidade àquele que entende o sacrifício do altar do nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós plantarmos, é tempo de nós regarmos, é tempo de nós prepararmos a terra. Tudo está pronto, já passamos esses dias. Agora vem dias de promessas a serem realizadas sobre as nossas vidas. Quem tem promessa de Deus, vou cantar um canto para você. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Muito obrigado, igreja. Começamos ontem com uma palavra de fé com o pastor Vitor. Fé, e mais uma vez o Espírito Santo de Deus está exigindo da tua fé, mas a tua fé precisa haver movimento. A tua fé, ela precisa ter caminho. Você precisa sair do seu lugar, você precisa exercer, para que Deus possa fazer o impossível se tornar possível na tua vida. Quem crê que o ano de 2022 será o melhor ano da sua vida? Levanta a mão. Fica a mão. Quem crê nisso? Quem crê que Deus vai fazer o impossível se tornar possível na tua vida nesse ano? Então diga comigo: Senhor Deus, nessa hora eu decido restaurar o altar que sou eu, o altar da tua adoração. Eu decido nessa hora romper com o velho e configurar na minha vida o novo de Deus. Tem alguém que crê, que recebe? Por favor, aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo. Restaurando o altar através da tua semente. Fecha teus olhos. Pode fazer um pedezinho para mim, por favor? Fecha teus olhos. Não olha para mim não. Você precisa falar com Deus. Não existe na Bíblia que para orar você fechar os olhos. Mas todo pastor ou apóstolo, eles dizem: fecha os olhos, é para que você não se distraia. É o teu momento com Deus nessa hora. É com Ele.
Ele vai falar contigo. Na verdade, Ele já começou a falar em alguns corações. Eu só vou lembrar você, para que Deus possa estabelecer o seu destino, a chuva poderosa de Deus, Ele precisa primeiramente consertar o altar. E o conserto do altar requer o teu sacrifício. Pai, nessa hora, eu dou liberdade ao teu Espírito Santo, para que o teu Espírito possa tocar no coração daquele que hoje decide restaurar o altar da honra sobre a sua vida. Muitos sonham, muitos desejam, outros imaginam aquilo que tu podes fazer. Mas nessa noite, Pai, nós queremos romper com o sacrifício. Em tempo onde a chuva era escassa, eles colocaram água, mais de 150 litros em cima do sacrifício. Era vida. Mas tu pediu carne, tu pediu novilho, tu nos entregou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como sacrifício vivo. E nessa hora eu sei que tu vais fazer. Nessa hora eu sei que tu vais abençoar. Nessa hora eu sei que tu vais multiplicar. Tu vai destruir com algumas bases, com alguns preconceitos, que na hora da oferta muitos preferem ir ao banheiro ou se distrair com outras coisas. Mas este é o momento de libertação ao povo santo de Deus. Toca no coração daquilo que eles vão sacrificar, daquilo que eles vão plantar, daquilo que eles vão entregar no teu altar. Nós declaramos para todos sempre. Amém e amém. Aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração, faça, por favor. Não perca a oportunidade, não. Rapidamente eu vou contar um testemunho. Foi um sacrifício, eu e minha esposa estarmos aqui. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Mas na última hora, eu dizendo para minha esposa, eu não confio nessa hora em homens. As horas mais difíceis da minha vida, eu confio em Deus. E eu disse no domingo, eu disse, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer lá em Minas Gerais, mas eu tenho que prover. E é hoje que tu vai prover. E é incrível. Deus proveu, Deus nos alimentou, Deus continuou nos provendo, e Deus continua nos abençoando até esse santo momento que aqui estou. Porque Deus é Deus. Ele é o Deus de toda a honra e de todo louvor. Te coloca de pé, pega a tua semente. Aquilo que Deus te pediu, faça, viu? Eu separei também mais uma semente, porque eu não posso estar na presença de Deus sem sacrificar nada. Você pode trazer a tua semente aqui? Pode trazer. Pode trazer. Levitas, lembre, por favor, não se escondam atrás dos seus instrumentos, dos teus microfones, os dançarinos atrás da sua roupa, atrás da sua sapatilha. Você quer ter o melhor para apresentar para Deus na tua dança, no teu louvor? Então faça. Eu faço essas palavras para os nossos levitas. Se vocês não puderem agora, mas faça depois, se Deus te pediu. Pode, tem Pix, cadê a aposta? Aqui, ó, gente. Olha ali, eu tenho o Pix, ó, tem o e-mail. Você pode fazer agora, pega o smartphone. Não deixa de presentear ao Senhor. Que momento lindo esse congresso. Não deixe de plantar em terra fértil. Essa terra é muito fértil. Vamos consagrar? Vamos abençoar as ofertas? Se Deus aí te tocou, vem e faça. Não perca a oportunidade, não. Vai lá no teu alojamento, se alguns que estão aqui, enfim, faça. Pai, nesta hora queremos consagrar toda a honra, toda a glória. Queremos consagrar, Senhor, este dinheiro para a tua santa obra, para que haja mantimento na sua casa, prosperidade na casa dos teus servos, para que haja chuva, o destino de Deus repousando sobre as finanças daqueles que entenderam o princípio de plantar uma semente ao teu reino. Nessa noite nós consertamos o altar da honra
nós consertamos o altar da adoração, porque logo, logo, a chuva de milagres, de prosperidade de Deus virá sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dê um aplauso bem forte ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Send you greetings from Florida tonight. Então, minha linda família, eu envio minhas saudações a vocês da Flórida hoje à noite. I miss you. I cannot tell you how much. Eu sinto muita falta de vocês, eu não posso nem explicar quanta falta eu sinto. I've been waiting to return to Brazil for a couple of years now, and I trust that God will bring me back, and I hope it's next year. Eu estou esperando para voltar ao Brasil e eu espero que Deus me leve de volta ao Brasil. E eu espero que seja no ano que vem. One of the things I want to talk to you about tonight is what we do while we're waiting. Uma das coisas que eu queria falar com vocês nessa noite é sobre o que nós fazemos enquanto estamos esperando. Because this has been a season of waiting for many, many people. Porque essa tem sido uma estação de espera para muitas e muitas pessoas. What does it mean to wait? O que significa esperar? The best definition is that it means to remain stationary. A melhor definição é que significa permanecer parado. But not stationary doing nothing. Mas não permanecer no seu lugar fazendo nada. Stationary with an expectation of something. Permanecer no seu lugar com a expectativa de algo. In Psalm 1 it says this. The man of God is blessed. Em Salmos 1 diz, o homem ou a mulher de Deus é abençoado quando? When he's like a tree planted by streams of water. Quando ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Which yields its fruit in its season. Que dá o seu fruto na sua estação. And his leaf does not wither. E as folhas dela não murcham. And whatever he does will prosper. E qualquer coisa que ele faça irá prosperar. What can this picture of a tree teach us about waiting? O que essa imagem de uma árvore pode nos ensinar sobre esperar? Trees don't move. As árvores, elas não se movem. They don't walk around. Elas não saem andando. They're rooted in soil, waiting. Elas estão com as suas raízes no solo, esperando. And they have to wait for what only God can provide. E elas precisam esperar por aquilo que apenas Deus pode prover. They have to wait for the sun to shine, for the rain to nourish, for the atmosphere to be conducive to growing. Elas precisam esperar para que o sol apareça, para que as chuvas caiam, para que a atmosfera dê a elas o ingrediente e os nutrientes necessários. And as they're waiting for what only God can provide, they send their roots down deep into the soil. Enquanto elas estão esperando por aquilo que apenas Deus pode prover, elas aprofundam suas raízes no solo. So that they can pull up from the roots what's been stored there. Para que elas possam tirar das raízes aquilo que tem sido guardado ali.
As a result, we're like those trees planted in a waiting period. E nós somos como essas árvores plantadas em um período de espera. We feel like we're just waiting for God's promises, for answers to prayer that are not answered yet. Nós sentimos como se nós estivéssemos esperando pelas promessas de Deus, por orações que ainda não foram respondidas. But when we're waiting, we can be like that tree Mas enquanto estamos esperando, nós podemos ser como aquela árvore whose roots pull up from what's being stored or what's stored. cujas raízes puxam e tiram daquilo que tem sido armazenado no solo. But there has to be something that was stored in the roots to be able to draw it up during the waiting. Mas precisa ter algo, precisa ter um nutriente que está guardado nas raízes para ser tirado no tempo de espera. In John 15, Jesus says this, Em João 15, Jesus diz o seguinte: I am the true grapevine and my Father is the gardener. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. Ele corta estando todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa. And he prunes the branches that don't bear fruit so they'll produce more fruit. E ele corta aqueles que dão fruto para que eles produzam mais fruto ainda.